Graça e paz do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e que você também tenha uma abençoada sexta-feira e um excelente fim de semana na presença do Todo-Poderoso. Muito bom estar aqui com você para juntos encerrarmos mais uma semana e mais um capítulo de 1 Samuel. Agora o capítulo 5. Ontem nós vimos a Arca da Aliança em Asdod e o que ela fez com aquela cidade, com os habitantes daquela cidade. Pelo simples fato dela estar ali, levaram para Asdod, colocaram no templo de Dagon. Aí você se lembra da história que Dagon cai, de frente, prostrado, à Arca da Aliança do nosso Deus, a presença do nosso Deus mostrando e demonstrando a superioridade de Deus diante dos deuses com D minúsculo que tinham os filisteus. E agora nós vamos ver o que acontece quando ela sai de Asdod por conta de tudo que estava acontecendo, dos tumores, das doenças, da grande aflição do povo. Ela sai de Asdod, ela vai para Gate, depois ela vai para Ecrom, mas a história se repete. Então nós estamos vendo aqui os vários príncipes filisteus, cada um com suas mega cidades, com seus ambientes, mas nenhum deles fugindo do juízo de Deus. Então tanto Gate quanto Ecrom, que são as duas cidades das quais a Arca da Aliança vai, elas sofrem as devidas consequências. Vamos à leitura do texto, 1 Samuel capítulo 5, a partir do versículo 8, porque daí fica mais fácil você ter a compreensão do que o texto diz. A Bíblia diz assim: Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram, o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam, levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel. Quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e idosos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, olha o desespero. O povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo, porque havia pânico mortal em toda a cidade e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Então aqui nós temos a descrição do que aconteceu. Você percebe? O povo de Israel era o povo de Deus, era o povo da presença de Deus, era o povo da Arca da Aliança, era o povo que tinha condições plenas se estivesse totalmente disposto e dependente de Deus para vencer a guerra contra os filisteus. Vimos nesse capítulo que a primeira batalha, 4, 5 mil homens perdem suas vidas. Eles têm a brilhante e fatídica ideia de trazer a Arca da Aliança como um amuleto de vitória, mas eles não quiseram se submeter a Deus, eles estavam querendo que Deus se submetesse a eles. Então, com a Arca da Aliança ali, no acampamento, prestes a atacar os filisteus, a segunda derrota foi ainda pior. Foram 30 mil homens que morreram, perderam suas vidas. Depois disso, a arca é tomada pelo povo inimigo, o povo filisteu, e levada a Asdod. Ali a gente viu o que aconteceu, o povo com tumores, Dagon, a entidade, o deus de maior destaque dos filisteus, porque era um povo politeísta, tinha muitos deuses, mas Dagon era o deus principal deles. Cai diante da Arca da Aliança, não fica de pé, não consegue, a glória do Senhor é maior. O povo é submetido então a tumores, a doenças, a mão de Deus pesa sobre o povo de Asdod. Tira daqui, leva para Gate, a mão de Deus pesa sobre o povo de Gate. Tira daqui, leva para Ecrom, o povo começa a se desesperar antes mesmo da arca chegar. A situação é crítica. E por que tudo isso? Era para demonstrar que a presença de Deus era suficiente para que o povo de Israel vencesse a batalha. Porém, o pecado os afastou de Deus. E esse afastamento de Deus fez com que eles fossem destruídos, eles fossem vencidos na batalha que teve entre o povo de Israel e o povo filisteu.
E aqui nós vemos claramente isso, o que está acontecendo. Meus irmãos, isso daqui é uma prova e uma lição muito grande para nós. Por que nós somos derrotados? Você já parou para pensar nisso? Por que você é derrotado? Por que você enfrenta derrotas? Derrotas fragorosas aí no seu relacionamento conjugal, na criação dos seus filhos, na sua vida profissional, né? Por que você enfrenta tantas derrotas em sua vida? E derrotas amargas, terríveis, né? Coisas que acontecem com você que muitas vezes você passa até a culpar a Deus ao invés de assumir a responsabilidade, né, de algumas decisões erradas e contrárias que você acabou tomando. Por que isso acontece? A resposta é muito simples. É a resposta que eu tenho para dar aqui acerca do que o texto está nos ensinando. Deus fraquejou, por isso os filisteus ganharam? Não, Deus continuava sendo Deus, né? O poderoso, o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Ele não havia mudado. O que havia mudado era o coração daqueles que eram o seu povo, que o serviam. Estava distante de Deus. Deus não pode ser usado, meu irmão. Deus não deve e não pode ser usado. Aqui o povo de Israel tentou usar Deus como um amuleto, a presença de Deus, a Arca da Aliança, mas ele não pode ser usado. Ele não é um objeto para ser descartado quando não tem mais utilidade, ou para ser lembrado quando é necessário. Nós precisamos parar com isso. Por vezes, as derrotas em sua vida se dão unicamente pelo fato de você estar distante de Deus. E distante de Deus, você mete os pés pelas mãos, você é ansioso, você toma decisões contrárias, erradas, você acaba entendendo tudo errado, aplicando tudo errado, a sua vida vira do avesso. Longe de Deus você não é nada, você não é ninguém. Se você não depender completamente de Deus, e quando eu digo depender completamente, não é usá-lo como um amuleto, não é simplesmente consultá-lo de vez em quando, é fazê-lo Senhor e Salvador da sua vida, como ele realmente deve ser, você que é um cristão genuíno. Então pense nisso com carinho. Deus não havia enfraquecido. A Arca da Aliança, quando sai de Siló e vem para o fronte de batalha, ela não perde a força. Deus é poderoso em qualquer lugar. A presença de Deus é poderosa em qualquer lugar. Mas ali é nítido ver que o povo distante de Deus, tentando fazer as coisas do seu próprio jeito, tomam duas derrotas terríveis e trazem grande aflição ao povo israelita. A queda de Dagom diante da Arca do Senhor mostra que sofremos derrotas, não porque o nosso inimigo é forte, muito menos porque Deus, o Deus dos filisteus, é mais forte do que o nosso Deus. Em vez disso, a causa da nossa fraqueza e derrota é o nosso relacionamento distante com o Senhor. Então esse capítulo nos mostra, né, e nos afirma que diante dos ídolos mortos das nações, o nosso Deus é o único Deus vivo. Diante dos falsos ídolos dos povos, o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Diante dos deuses impotentes dos povos, o nosso Deus é o único Deus grande, El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Diante dos deuses que não podem proteger sequer a si mesmos, o nosso Deus é o único Salvador. A Arca da Aliança foi tomada pelos inimigos, mas Deus triunfou sobre eles. A arca aponta para Jesus. Jesus foi tomado pelos inimigos, açoitado, foi colocado nele uma coroa de espinhos, ele foi crucificado, sofreu grande dor e aflição, mas venceu a morte. Ele venceu este mundo, ele venceu o príncipe deste mundo, Satanás. Ele teve uma vitória poderosa e através da sua vitória na cruz do Calvário, hoje, ele estreitou o nosso relacionamento com Deus. E através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, conforme João capítulo 14, versículo 6, é que nós podemos nos aproximar de Deus. Então você que me ouve aqui nesta manhã, mais uma vez eu lhe digo, Deus continua sendo bom, continua sendo Deus, continua sendo poderoso, continua realizando milagres, continua respondendo sim, continua respondendo não, continua sem responder, continuará sendo soberano sobre a história da humanidade. Ninguém pode contra esse Deus, Satanás não pode contra ele, seus demônios não podem contra ele, você não pode contra ele, eu não posso contra ele. Deus é poderoso.
Diante de Deus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não existe nada nem ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Então, diante de tudo isso, somente me resta ajoelhar diante desse Deus e dizer: meu Pai, usa minha vida para a tua glória. Só resta esta opção para você também. E enquanto você estiver andando pela força do seu braço, acontecerá com você o que aconteceu com o povo de Israel, que, apesar de dizer ou de ser reconhecido externamente, por ser um povo que adorava e seguia ao Deus dos deuses, Jeová, Deus Todo-Poderoso, na prática não era assim que funcionava. Então a verbalização era uma coisa, a teoria era uma coisa, mas a prática era outra. Que Deus nos livre de nós mesmos, que Deus nos livre da tentação da independência, que Deus nos alinhe segundo a sua vontade, que Ele conduza a nossa vida segundo os teus eternos propósitos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra e pelos grandes ensinamentos de 1 Samuel capítulo 5. Esse capítulo nos mostra o quão poderoso o Senhor é e continuará sendo. O mesmo Deus que estava ali há milhares de anos atrás, quando aconteceu este episódio, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos ensine a sermos totalmente submissos a Ti. Obrigado pelo seu amor e pela sua graça. Obrigado pela bênção de poder Te servir. Obrigado, Pai, porque apesar da nossa falta de fé, o Senhor ainda nos ama, nos quer bem, nos dirige e nos direciona segundo a sua vontade. Muito obrigado pela sua doce presença e pelo seu cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Na segunda-feira, juntos novamente, para entendermos, compreendermos e aplicarmos a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.